Tata Martino descartou treinar não só o Botafogo, como qualquer clube no curto prazo. E o Newton recebeu propostas de clubes da Série A. Newton, esse mesmo, volante improvisado na lateral, que fez parte do expressinho do Botafogo, que cumpriu as primeiras 5 rodadas do Campeonato Carioca. Vamos falar também sobre o jogo contra o Flamengo. Afinal, dia 2 vale taça. Sejam todos muito bem-vindos ao canal do Manel. Se você não me conhece, eu estou todos os dias aqui trazendo 3 conteúdos para vocês ficarem por dentro de absolutamente tudo sobre o Fogão. Esse é o conteúdo da tarde. Já somos mais de 140 mil apaixonados pelo Botafogo em todas as redes. Então, larga o dedão no like, me ajuda a doutrinar esse algoritmo, a distribuir o canal do Manel para cada vez mais irmãos de camisa botafoguense. Está aqui, ó. Tata Martino descarta assumir o Botafogo no momento. É um clube muito atrativo, mas não há possibilidade em curto prazo de estar trabalhando. Daqueles 3 nomes que são os que estão na mídia hoje dominando como prováveis técnicos do Botafogo, certamente Tata Martino você pode arriscar da listinha, o que afunila para Vasco Matos ou Rafa Benítez. Agora, eu quero lembrar vocês também que pode ser que pode pintar outros nomes que não sejam esses dois. Eu lembro que quando o Arthur Jorge foi contratado, ele não era um nome vazado na mídia. O pessoal falava em Pedro Martins, Carvalhal, outros nomes, e pimba, surgiu um Arthur Jorge do nada. Olha aí, ó. Na realidade, o mais importante é o que disse quando saí do Inter Miami. Necessito de um tempo. Tomei a decisão de, por alguns meses, não estar em atividade. E é o que vai acontecer. Não há nenhuma possibilidade de, em curto prazo, estar trabalhando, afirmou o Tata Martino na Rádio Monumental 1080 AM da Argentina. Reconheço a importância do Botafogo, último campeão da Libertadores, o último campeão do Brasileirão nos últimos anos, a partir de ter um proprietário. Mudou muito sua situação. Vai participar do Mundial de Clubes. É um clube muito atrativo. Isso é muito bacana, né? Você vê um treinador top, internacional, reconhecendo a atratividade e a importância do Botafogo. Sem dúvida nenhuma, é uma coisa muito legal. O importante é falar se as propostas se concretizam. Se algum lugar te convida a trabalhar. E aí eu chamo muita atenção para essa frase dele e vou querer conversar bastante sobre as propostas que se concretizam. Presta atenção. Nesse caso, não há propostas. Não faz sentido falar. Não interessa a ninguém saber de algo que não vai acontecer. É pouco importante. Como eu disse quando saí do meu trabalho anterior, vou passar alguns meses em Rosário. Isso não se modifica. O Botafogo segue atrás de um novo treinador. Rafa Benítez e Vasco Matos são as possibilidades. Cara, trazer a câmera de volta para mim aqui. O que eu achei bastante interessante nessa questão aí do Rafa Benítez é o seguinte, meus amigos, não teve proposta. E aí parece meio óbvio falar isso, mas não. Isso é a confirmação de uma coisa que a gente já vem apurando bastante tempo. O Botafogo conversa, mas proposta mesmo o Botafogo não tem nenhuma concreta por ninguém ainda. Nem pelo Rafa Benítez, nem pelo Tata Martino, que ele mesmo já descartou antes que a proposta chegue, tampouco pelo Vasco Matos. O John Textor está sendo muito cauteloso antes de sair oferecendo um contrato para algum treinador, uma proposta oficial. Ele só quer oferecer quando ele tiver 100% de certeza. E ele não está errado de se comportar dessa forma, muito pelo contrário, ele está certíssimo, porque senão você na correria acaba fechando com o treinador e daqui a pouco você tinha uma situação melhor ali na frente que não soube aproveitar tão bem. Falando em situação ali na frente, o Botafogo recusa propostas de clube da Série A por Newton e deve utilizá-lo em elenco principal. O Newton foi um desses jogadores que se destacou no expressinho do Botafogo. Eu gostei um pouquinho mais das atuações do Patrick de Paula, acredite se você quiser, eu acho que Patrick de Paula deu um excelente sinal do ponto de vista físico. Ainda falta muito para ele voltar a ser o jogador que ele era, mas ele está a passos largos caminhando para poder voltar a ser aquele Patrick de Paula diante da lesão. E eu fico muito feliz pela recuperação do atleta, porque antes de mais nada tem um ser humano ali e a gente precisa torcer, claro, pela recuperação do ser humano e depois do atleta, obviamente.
mas tiveram alguns jogadores que chamaram atenção. Eu gosto muito do Yarley, e o Newton é o cara que, por exemplo, chamou atenção, ele que jogou até improvisado aqui, ó. Newton está valorizado. E ele recusou, o Botafogo recusou a oferta de clubes da Série A e a informação do jornal o Globo. Ele já tem 24 anos, o Newton já não é nenhum menino, ele que fez o último campeonato brasileiro pelo Criciúma, que embora tenha sido tenha sido rebaixado o Criciúma, o Newton foi um jogador que se destacou. É um eterno exercício, né? Você tentar enxergar nesse time do expressinho do Botafogo quem pode ser utilizado. A gente sabe que, embora a torcida fique cornetando bastante alguns jogadores, como, por exemplo, o Matheus Nascimento e alguns outros, né? O goleiro Raul também não passou lá as melhores impressões, mas o Botafogo não vai desistir dos seus jogadores. O Botafogo vai usar muitos desses jogadores como terceira opção no elenco. E a informação bacana é essa. Porque você tem um jogador de 15, 20 milhões de euros, 10 milhões de euros ali no time titular. Dali você tem um jogador de 5 a 10 milhões de euros no time reserva e os jogadores desse expressinho vão compondo ali a terceira opção. Hoje, se você for prestar atenção, o Botafogo tem pouquíssimas opções relevantes no seu elenco para o banco de reservas. E pensando já, projetando o jogo contra o Flamengo, a hora que o Igor Jesus botar a língua para fora cansado por início de temporada contra o Flamengo, quem é que entra? Matheus Nascimento, que deveria ser a terceira opção. Né? Na hora que o Savarino cansar na criação ali no meio, quem é que entra? Não tem esse reserva para o Savarino, né? Na ponta direita, tu já vai botar no susto o Arthur, se ele não aguentar os 90 minutos. Quem é que entra? O Yarley. Né? Então, assim, o Botafogo, do ponto de vista de elenco, está faltando com muitas peças ainda. Eu identifico pelo menos umas 5 a 6 peças. Você tem que ter pelo menos mais 2 jogadores na ponta direita, um para competir pela vaga de titular contra o Arthur, e outro. Você vai usar o Yarley mesmo? Vai apostar no Yarley? Ele está pronto para ser essa terceira opção? Então tá bom. Pelo menos um na ponta direita, um no comando do ataque com o Igor Jesus, um na camisa 10 ali com o Savarino. Já estou considerando que na ponta esquerda você tem aí o Jefinho com o Matheus Martins, acredito que o Matheus Martins titular. No gol, chegou agora o Léo Link, beleza? Aí você vai ali para a lateral direita, né? Na lateral direita você tem o Ponte, você tem ali o Vitinho, mas se machucar um deles, quem é que é essa terceira opção? Não tem. Na lateral esquerda, com a saída do Marçal, você também não tem uma terceira opção factível, né? Na zaga, você tem Bastos e Barbosa, chegou Davi Ricardo e Jair, que nem foi apresentado oficialmente Jair, mas tudo bem, chegou. Mas e aí? E aí? Se precisar de um terceiro jogador em cada um dos lados da zaga, não tem. Então você tem algumas questões aí para resolver do ponto de vista de elenco. Quero saber a sua opinião. Já coloca aí no comentário, beleza? Um grande abraço para vocês que ficam. A gente volta à noite aqui com mais informações sobre o Fogão. Valeu!